Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada, rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês? Então, meus amores, hoje é dia 19 de agosto de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Hoje um lindo sábado de sol aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Um calor que tá parecendo que a gente tá em novembro, né? Descobri que é por causa do El Niño, né? Enfim, vamos lá. Hoje nós vamos dar início ao segundo grupo de lições da segunda parte do livro de exercícios de um curso em milagres. Então nós vamos ler o texto que é o texto desse grupo de lições, que é o que é a salvação. Ao longo dos próximos 10 dias, né, hoje e os 9 seguintes, nós vamos fazer essa leitura antes da leitura da lição. É assim que Jesus pede que nós pratiquemos a segunda parte do livro de exercícios, tá bom? Então, o que é a salvação? A salvação é uma promessa feita por Deus, de que encontrarias finalmente o teu caminho até Ele. Ela não pode deixar de ser cumprida. Ela garante que o tempo terá um fim e que todos os pensamentos nascidos do tempo também terão um fim. O verbo de Deus é dado a todas as mentes que pensam ter pensamentos em separado, e ele substituirá esses pensamentos de conflito com o pensamento da paz. O pensamento da paz foi dado ao Filho de Deus, no instante em que a sua mente pensou em guerra. Antes disso, não havia necessidade de tal pensamento, pois a paz era dada sem opostos e simplesmente existia. Mas, quando a mente se dividiu, a cura se fez necessária. Assim, o pensamento, que tem o poder de curar a divisão, tornou-se parte de cada fragmento da mente, que, embora ainda permanecesse una, deixou de reconhecer a sua unicidade. Nesse momento, ela não mais se conhecia e pensou que havia perdido a própria identidade. A salvação é um desfazer, no sentido de que nada faz por não apoiar o mundo dos sonhos e malícia. O mundo de sonhos e malícia, perdão. E assim afasta as ilusões. Por não apoiá-las, as abandona simplesmente no pó. Assim, o que escondiam é agora revelado, um altar para o santo nome de Deus, no qual está escrito o seu verbo com as dádivas do teu perdão depositadas diante dele, e logo atrás a memória de Deus. Vamos diariamente a esse santo lugar para passarmos algum tempo juntos. Aqui compartilhamos o nosso sonho final. Um sonho em que não há tristezas, pois contém um indício de toda a glória que nos é dada por Deus. A relva desponta na terra, as árvores começam a brotar e os pássaros vêm viver em seus galhos. É o sonho feliz, né, gente? É a descrição do sonho feliz. A terra renasce com uma nova perspectiva. A noite desapareceu e juntos chegamos até a luz. Daqui damos a salvação ao mundo, pois é aqui que a salvação foi recebida. A canção do nosso júbilo é o chamado para todo o mundo, anunciando que a liberdade está de volta, que o tempo está quase no fim, que ao Filho de Deus só resta mais um instante de espera, até que o seu Pai seja lembrado, e os sonhos acabem, e a eternidade brilhe, afastando o mundo, e só o céu exista agora. Lição 231. Pai, a minha única vontade é lembrar-me de Ti. Essa lição é muito bonita, né? Pai, a minha única vontade é lembrar-me de Ti. Pai, o que posso buscar além do Teu amor? Talvez eu pense que busco outra coisa, alguma coisa à qual dei muitos nomes. Mas o Teu amor é a única coisa que busco, ou já busquei algum dia, pois nada mais há que eu realmente queira achar. Que eu me lembre de Ti. O que mais posso desejar além da verdade sobre mim mesmo?
Essa é a tua vontade, meu irmão, e compartilhas essa vontade comigo e com aquele que é também o nosso Pai. Lembrar-te dele é o céu, é isso que buscamos, e é isso o que nos será dado achar. Passamos para a leitura do texto da Marianne Williamson, o texto do dia 231 do livro A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections. É um ano de milagres, devoções e reflexões diárias. E o texto de hoje diz assim: hoje eu escolho ter a mentalidade do milagre, tá? Eu tô fazendo uma tradução aqui um pouco livre, porque o sentido que a frase do jeito que ela está escrita não faria muito sentido no português, tá? Através da autoridade de um pensamento amoroso, me é dado o poder de tornar qualquer situação que não seja amor, torná-la de volta em amor, através do meu pensamento, né? Do pensamento diferente, de pensar sobre essa situação de uma forma diferente. Hoje eu escolho ter a mentalidade do milagre. Onde eu sinto medo, eu escolherei o amor. Onde eu vejo a culpa, eu escolherei perdoar. Onde eu tenho medo da falta, eu escolherei me lembrar que em Deus todas as coisas são possíveis. Os milagres intercederão pela minha santidade, onde quer que eu escolha amar, trazendo a luz interna para um mundo de escuridão. Hoje eu escolho o poder de Deus sobre a fraqueza do meu ego para me guiar e para me libertar. A oração. Onde quer que haja amor, há milagres. Os milagres ocorrem naturalmente quando eu uso a minha mente para servir aos seus propósitos. Hoje eu me devoto ao trabalho dos milagres em mim mesmo e no mundo. Amém. Né? Então hoje que nós possamos nos devotar, né? Ao trabalho do milagre, né? Começando pedindo pelo milagre da nossa própria mudança de percepção, né? Ontem eu passei por uma situação muito inesperada, né? Enquanto eu estava gravando o vídeo para vocês devem lembrar que o telefone tocou, né? E eu não quis interromper o vídeo para atender. E eu só fui conseguir falar com o meu amigo que estava me ligando depois do almoço. E aí ele me ligou para me contar que um amigo em comum faleceu, né? Esse amigo em comum, ele estava enfrentando uma situação de saúde delicada nos últimos meses. É uma pessoa que, apesar de conhecer há pouco tempo e de talvez não ser tão próxima, era uma pessoa muito querida para mim. E, acima de tudo, era o companheiro de uma amiga que eu amo de paixão, né? Que eu já falei dela para vocês, que é a minha mestra de Theta Healing, que é a dona do espaço onde eu faço o meu trabalho voluntário, né? Que é uma grande inspiração, né, para minha vida. Então, eu fiquei muito triste, especialmente por ela, né? Mas por que eu tô contando isso para vocês? Porque o milagre, sabe, gente, foi automático, porque na hora em que eu me conectei com o Espírito Santo, eu senti uma paz profunda, porque a mensagem que eu recebi do Espírito Santo foi que foi tudo perfeito. Foi que a passagem dele tinha sido na hora apropriada, porque se ele tivesse ficado, ele teria que enfrentar, né, uma vida muito difícil devido a problemas de saúde recorrentes, digamos assim, para resumir a história, né? Então eu senti uma paz muito profunda, tipo assim, como se quando a gente ganha um diploma, né? Você faz um curso, você termina um curso e você vai lá e ganha um diploma. Então foi essa imagem que eu recebi, associada à passagem do meu amigo, né, companheiro da minha querida mestra de Theta Healing, ontem, quando eu soube, né?
da notícia, né? E eu já tinha tido essa intuição, né? Eu, há mais ou menos um mês, eu tinha tido essa intuição, né? Eu fiz uma meditação Stargate com ela, né? Dei a ela de presente de aniversário e a intuição veio muito clara, né? A intuição veio muito clara que a hora da passagem dele estava chegando. Mas eu ainda tenho eu ainda brigo muito com as minhas intuições, né? Eu ainda tenho muita dificuldade para acreditar em mim mesma, ainda mais quando a notícia que a imagem que a gente vê, a intuição que a gente recebe, não é aquela que a gente gostaria de receber, né? Eu, de alguma maneira, me calei, né? Depois ela até me lembrou ontem, quando a gente se falou, que eu cheguei a falar de certa forma, né? E eu falei assim, eu devo estar enganada, né? E eu apaguei aquela história da minha cabeça, né? Eu falei, então vamos focar na cura, no bem-estar, no pensamento otimista, né? E tem hora mais difícil pra gente consolar a nossa criança interior do que quando acontece, né, o falecimento, aí a perda de uma pessoa que a gente ama, né? É muito difícil. E aí a gente precisa se abrir para o luto, né? E são tantos lutos ao longo das nossas vidas, né? São lutos, inclusive, de quem nós somos, né? Dos nossos jeitos de ser, muitas vezes, né? E por que eu tô falando isso para vocês hoje? Porque eu não sei. Eu não sei exatamente por que eu tô falando para vocês. É porque a gente precisa manter e pedir pela mentalidade do milagre, mesmo nessas situações tão desafiadoras, né? Então eu tô fazendo esse vídeo aqui para vocês hoje. Não pensem que eu estou amargurada ou zangada com Deus ou revoltada. Não, eu tô numa paz, sabe? Que talvez seja o que Jesus fala, né? A paz que excede todo o entendimento, né? Eu não sei, eu tô em paz. Eu sinto que o meu amigo tá sendo muito bem recebido no plano espiritual. Ele foi um homem bom que ajudou muitas pessoas, né? Eu conheci ele muito antes de ela começar a se relacionar com ele. Quando eu descobri que os dois estavam juntos, estavam namorando, foi uma surpresa, uma sincronicidade. Eu fiquei muito feliz, né? Inclusive porque tinham tudo a ver um com o outro, né? Mas é isso, que a gente possa ficar em paz, né? Que a gente possa ter a paz de entender que a vida tem um fluxo, né? E que a vida que existem razões para que as coisas aconteçam, né? Que nós próprios desconhecemos, né? Então não tenho que se lamentar, né? Hoje a minha missão é orar por ele, para que nessa fase de transição, quando a gente chega, né, no plano espiritual, que a gente é recebido, pode ainda haver algum apego, pode haver aí alguma resistência, pode haver ainda alguma revolta, né? E efetivamente a gente vou orar para que essa passagem seja feita da melhor forma possível, né? Eu acho que isso é você se manter focado na mentalidade do milagre, mesmo diante da circunstância mais adversa, né? Seguramente as lições que ele não completou, ele vai completar no plano espiritual, né? Que seria aqui o equivalente ao que a gente está chamando aí de quarta dimensão, e ela vai ter as lições dela, né? Ela vai ter que aprender algo pelo fato de ter perdido o companheiro amado, né? E com certeza nesse sentido eu estarei ao lado dela, né? Meus queridos, antes de ler algum texto, hoje eu vou voltar a ler um texto, eu quero ler um comentário que eu recebi ontem, a respeito do vídeo de ontem, que foi da Denise Helena, tá bom?
A Maria Helena botou um comentário muito bonitinho. Professora maravilhosa, obrigado Espírito Santo por ter me trazido a este canal. Não tenham dúvidas. Quando nós pedimos ao Divino Espírito Santo por um professor de um curso em milagres, ele coloca, né, no nosso caminho. A Denise, minha querida Denise Maria de Fátima, te amo, viu? Estou morrendo de saudade de você. Na verdade, ela botou assim, na verdade a nossa emoção diz tudo. Podemos até racionalizar, verbalizar, mas a menos que estejamos enganando a nós mesmos, que não estejamos, né, enganando a nós mesmos, não é verdade, a menos que estejamos enganando a nós mesmos, sentimos que a ferida ainda está aberta, né? Essa situação hoje, ela me mostra que eu tô realmente num novo espaço de consciência para lidar com a morte. Eu fico feliz por isso. Gioconda, verdade, quando a gente pensa que já perdoou uma determinada situação e vem a prova dos 9, não fecha, fica uma beiradinha. Muito obrigada, professora querida. Eneida, minha querida professora, que aula maravilhosa, vou ouvir novamente. O meu ego está sempre de prontidão e eu estou fazendo as minhas práticas, mas de repente me pego novamente escorregando na casca da banana. Mas estou otimista e vou tentar melhorar o meu contato com a divindade a cada momento. Seus papéis de personagem são perfeitos. Obrigada, Eneida. O meu ego também está sempre de prontidão, tá? E eu acho que quando a gente dramatiza, né, fica engraçado, né? E aí a gente pode rir de nós mesmos, né? Nós podemos rir dos nossos diferentes papéis, né? Do papel de vítima, daquela máscara de vítima, daquela máscara de superioridade, eu não estou nem aí pra nada, eu já resolvi tudo, eu já curei tudo, como diz a Marianne Williamson. Ela fala uma frase que eu adoro, ela fala assim, nós somos estudantes de um curso em milagres, então nós não temos mais raiva, né? Ela fala, obviamente, criticando, né? Nós já somos evoluídos, nós não sentimos mais raiva, nós não queremos mais matar o vizinho, não. Neuza Dias, olá, Jaque, eu também sou a rainha da racionalização. KKKKK, gosto muito da sua sinceridade e precisão nas colocações. Obrigada, Neuza. Ingrid, muito obrigada. A Madu mandou 3 coraçõezinhos, mas o comentário mesmo que eu quero ler é o comentário da Denise Helena, né, que sempre bota uns comentários aqui sensacionais. Estou impactada. Vou ter que assistir essa aula novamente. Eu acho que eu vou ter que dar a aula de ontem novamente. Acredito que o perdão seja um processo para uma vida, se não for para várias. A cada dia eu perdoo um pouquinho. Quando acho que estou resolvida, o ego gargalha e diz, calma aí que você vai ter uma visitinha. É exatamente isso. Exatamente isso, mas aí o legal é que a gente vai vendo que a cada dia que passa, essa visitinha, ela é mais rápida e ela é a cada dia que passa mais indolor, se eu posso colocar as coisas dessa forma, tá? E não, a minha mente até pode me enganar, mas o meu corpo não, perfeito. Ele demonstra o desconforto ali na hora. Um coração acelerado ou um tremor nas mãos, ou uma gagueira. As memórias estão ali, todas armazenadas no meu corpo, sim. Inclusive, pesquisas hoje dão conta de que estão armazenadas, gravadas, marcadas, codificadas no nosso tecido cerebral. Lembram que eu falei para vocês há uns meses atrás que eu comecei o meu tratamento de neurofeedback? O neurofeedback é justamente para limpar essas marcas. No meu caso, eu estou fazendo para isso, né? E aí depois nós fizemos 32 sessões. O tratamento é de no mínimo 40 sessões. E aí quando foi essa semana, a minha terapeuta me pediu para fazer o remapeamento do meu cérebro. E eu vou contar para vocês aqui, porque é verdade, depois se vocês quiserem, eu peço ela para dar um relato de experiência, né? Dar um testemunho aqui para vocês. Ela falou que nunca viu melhora igual. Ela falou, nunca viu, nunca vi. Eu falei para ela, me leva para ser estudo de caso de um congresso seu. Ela falou, eu vou levar. Você se importa de falar o que te trouxe aqui? Eu falei, não, pode me levar. Ela falou que o meu cérebro se organizou de uma tal maneira
que em 32 sessões ninguém nunca viu. É tipo inédito. E aí eu falei para ela o seguinte: tenha em mente que eu, durante esse tratamento, eu meditei durante todos os dias. Em todos os dias. Eu orei em todos os dias. Eu fiz meus exercícios de controle mental, que eu tenho um exercício de controle mental que eu faço pelo menos 3 vezes por semana, que vai fundo, mexe na mente inconsciente, né? E outra coisa, eu para fazer o meu treinamento, porque a gente faz o treinamento vendo um programa de televisão que é você que escolhe, né? No meu caso, podem ser outros tipos de treinamento, mas no meu caso foi esse o treinamento. Então, você tem que escolher uma série de TV que você... um filme, alguma coisa que te deixe engajado. Seu cérebro tem que estar ali muito atento. E o que eu escolhi? Eu escolhi o curso do David Wilcock, né? Então é uma coisa que realmente forçou muito o meu cérebro. Me levou para um nível muito elevado de concentração, né? E aí ela falou para mim, ainda tem um agravante de que ele fala em outra língua e não tem legendas. Então já vai treinar uma outra área do cérebro. E ainda tem um outro agravante, agravante no sentido positivo, né? Como ele é meu professor, né? Eu já tive contato ao vivo com ele, online, né? Eu tenho, aquela pessoa tem uma representação afetiva para mim. Ele é uma pessoa que eu amo muito, né? Ele não é um professor que está me dando um curso. Ele é uma pessoa que é muito especial para mim, que esteve comigo semanalmente durante o primeiro e o segundo ano da pandemia, quando nós estávamos, o mundo estava absolutamente apavorado, sem a gente saber o que estava acontecendo, se ia ser o fim do mundo, né? Qual ia ser o resultado de tudo que estava acontecendo, né? Então, só para vocês saberem, a Denise tem toda a razão, está marcado no corpo. E uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês, a criança interior é o seu corpo. A criança interior, ela vai se comunicar com você através das suas sensações corporais. Por isso que eu digo para vocês que é tão importante respeitar os desejos da sua criança interior. Tá? Buscar e dormir na hora que fica bom para ela, comer a comida saudável, fazer a atividade física que ela gosta, obedecer ao seu relógio biológico, tenha e estabeleça uma relação com o seu corpo, tá? Quando a gente está fora do corpo, a gente está na mente. Quando a gente está na mente, 90% do tempo estaremos na mente egóica, tá? E aí ela botou assim aqui embaixo, que foi o que eu achei mais legal, né? E não invalidar os sentimentos da minha criança interior. Ao não olhar para ela, estarei cometendo tudo aquilo, estarei causando, né, tudo aquilo que me trouxe dor na minha infância. Isso foi para o meu caderno de anotação. Praticamente escrevi a aula toda aqui. Eu gosto de assistir a aula escrevendo à mão. O que levaria 1 hora se tornam 2 horas. Exatamente. Então, Denise, é isso mesmo, porque o que acontece? A criança interior, ela quer ser vista, ela quer ser percebida, né? E nós passamos por mal-estares durante todos os dias, então ela quer ser vista, ela quer ser acolhida, ela quer ser percebida. Então, esse nosso eu observador, que já está deixando a mente do ego, ele vai estar com a criança e testemunhar a dor da criança. Então, vou dar um exemplo para vocês. Prático. Então, ontem eu fiquei sabendo que o meu amigo passou para o plano espiritual, né? E aí, na hora, eu não senti muito, mas aí depois eu abri o Instagram e eu vi um post de um amigo nosso em comum que fez um filme de melhores momentos dele, da amizade deles, né? E eu vi o meu amigo ali em várias situações, né? E aí eu me lembrei dos nossos encontros, né, recorrentes do ano passado para cá, quando a escola de Theta Healing reabriu. Todas as terças-feiras estávamos juntos, todas as terças-feiras à noite. Ele estava lá com a gente, com toda a equipe que trabalha no atendimento popular do Theta Healing aqui no Catete. Inclusive eu sei que tem alunas minhas, alunos meus que já foram lá, né?
Agora eu tô sem ir por causa do meu pé, ainda tô me recuperando do entorse, né? Tá demorando mais do que seria, digamos assim, esperado para ficar bom. Mas enfim, toda semana a gente estava lá, né? E como nós somos vizinhos, né? Normalmente na volta eu voltava de carona com o casal, né? Normalmente eles dois estavam comigo, né? Então muita proximidade, muitas conversas, né? E aí teve algumas semanas, algumas 3 ou 4 semanas que ela não pôde ir e eu acabava pegando carona, voltando com ele sozinha e a gente tinha altos papos, né? E ele sempre preocupado em ajudar as pessoas, em ver o que ele achava lá para melhorar a nossa escola, né? Enfim. Mas o que eu queria falar que eu acabei me perdendo, né? E aí na hora em que eu vi aquele videozinho, aí é que eu pude sentir a minha dor, né? Então, o acolhimento para a criança interior é esse acolhimento de estar com ela, de permitir que ela sinta a dor. Talvez se você der 10 minutos para sua criança sentir aquela dor, nossa, para a sua criança isso pode ser muito grande. Isso pode ser muito curativo, né? E aí você não está reprimindo as suas emoções, você não está jogando os seus conteúdos para debaixo do tapete. Você tá lá com você. Você tá lá se vendo, se abraçando, se percebendo, falando, Jaque, que chato, né? Que chato. Seu amigo passou pro plano espiritual, né? Então agora quando você for ao trabalho voluntário na terça-noite, você não vai voltar com ele de carona. E você vai encontrar a sua amiga triste num processo de luto. Que chato, né? Então é só isso, porque no final das contas, nós somos impotentes diante da morte, né? E em algum momento vai chegar o meu momento, vai chegar o seu momento, né? E é isso, né? Basicamente é isso. Então, Denise, fique atenta, né? Isso vale não só para Denise, mas para todos nós, para todos vocês que estão aqui me assistindo. E acima de tudo para mim que estou aqui fazendo o vídeo e primeiramente me escutando, então fique com a sua criança. Porque se você falar para ela assim, ei, peraí, não dá para eu chorar esse luto agora não. Eu tenho que trabalhar, eu tenho essas contas para pagar, eu tenho que terminar esse relatório até o final do mês. Não dá para eu vivenciar o meu luto. Pronto, você fez com ela exatamente o que a sua família, por ignorância, fez com você. Você acabou de fazer a mesma coisa. Então, assim, claro que você tem as contas para pagar e claro que você tem um relatório para finalizar até o final do mês. Aliás, eu tenho um. Por isso que eu tô falando. E, claro, mas se você parar 10 minutos, para ela já vai ter um grande significado. E talvez você, antes de dormir, você possa se deitar 10 minutos antes e acolhê-la e ficar com ela ali naquele sentimento. E eu tenho certeza que quando você permitir que esse sentimento se manifeste, quando você validar o seu sentimento, como a Denise brilhantemente colocou no comentário dela, você vai poder, no dia seguinte, com a sua mente racional, que vai levar você para a vida, tomar atitudes muito mais adequadas ao desenrolar das situações na sua vida. E os sentimentos, gente, vão ser a tristeza, a vergonha, a raiva, o pesar, que é esse o caso, né? O pesar que vai alimentar o processo do luto, vai propiciar, digamos assim, o processo do luto, né? Então a gente tem a raiva, a gente tem o ressentimento. O que são os ressentimentos, as mágoas e os rancores? São aquelas raivas que não puderam ser expressas, ou não puderam ser expressas saudavelmente, ou não puderam ser expressas na sua totalidade, né?
Esses são os ressentimentos. E se a gente não olha para isso, por isso que o processo de escrever e queimar é tão poderoso, nós podemos um belo dia acordar e descobrir que a gente está com um câncer. Porque o câncer são esses ressentimentos não acolhidos, não testemunhados, não validados, né? Então agora a gente tem a chave, a gente tem a faca e o queijo na mão. A gente tem essa possibilidade de amar, de acolher a nossa criança interior, né? De falar para ela, tá tudo bem você se sentir triste. O seu amigo passou para o plano espiritual. E a sua amiga, né? Ela perdeu o companheiro amado, né? Tá tudo bem. Tá tudo bem você sentir raiva, né? Tá tudo bem você sentir muita vergonha porque essa pessoa te humilhou, né? E aí você lembra a sua criança de que ela não é isso, né? Mas você é muito. Você vai muito além disso, né? Você é o filho amado de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, isento de pecado. O que me recorda que a prática da nossa lição de hoje pode ser balsâmica para esse processo. Quando a gente diz assim: Pai, a minha única vontade é lembrar-me de Ti. Quando eu me lembro de Deus, eu me lembro de quem eu sou, porque Deus é meu Pai, né? Então imagina assim, eu tô aqui pensando, aí eu me lembro do meu pai, seu Manuel, que tá lá no interior do Rio Grande do Norte, curtindo a vida doidado, né? Então eu falo, meu pai, vocês percebem que eu me lembrei de mim como filha dele imediatamente? Então, pai, a minha única vontade é lembrar-me de ti. Quando eu me lembro de meu pai celestial, meu pai eterno, meu pai que é onipresente, onisciente, onipotente, tudo, né? Eu me lembro de quem eu sou. Eu me lembro que eu não sou um corpo, que eu sou livre, pois ainda sou como Deus me criou. E aí, ao me lembrar disso, eu posso me lembrar que o meu irmão que partiu, ele não é um corpo. Ele é livre, pois ele ainda é como Deus o criou. Né? E eu tô mandando esse pensamento aqui agora para ele. Né? Então eu me lembro disso. Então não tem por que haver sofrimento. A dor é inevitável. O sofrimento é opcional. Porque o sofrimento, ele sempre vai ser alimentado pelas ilusões do ego, né? Nesse caso, somos imortais. O que aconteceu com o meu amigo não poderia ter acontecido, porque ele era muito jovem. O que aconteceu com o meu amigo não deveria ter acontecido, porque ele era um homem muito bom, que ajudava todo mundo, como Deus é injusto. Pronto, eu entrei nas ilusões do ego. Aí é sofrimento. Agora olhem a dor. O meu amigo passou para o plano espiritual. Num primeiro momento, não terei mais acesso a ele. E sabe aquela pessoa que você tem uma empatia instantânea quando você conhece? Que você fala, poxa, eu conheço esse cara de outras vidas. Foi o que aconteceu comigo. Quando depois, por mecanismos absolutamente nada a ver, aleatórios, randômicos, essas duas pessoas se encontraram, ele e ela, eu falei assim, cara, mas claro que eu conheci ele de outras vidas, porque a minha ligação com ela foi instantânea, né? E aí, quando este homem vai para a nossa escola de Theta Healing, para nos apoiar na reabertura da escola, né? Falo nós aqui, porque eu sou parte dessa equipe que ajuda lá eles no atendimento popular, mas a escola não tem nada a ver comigo, não é nada, enfim. Não tem nada a ver comigo eu não sou sócia, não sou dona, tá? Só para ficar claro aqui para vocês. Eu falei assim, nossa, era uma coisa de outras vidas mesmo, porque olha a nossa missão aqui. Aquele grupo ali de pessoas que estão ali naquela escola de Theta Healing, todas as terças à noite, fazendo um atendimento com preço muito módico para ajudar as pessoas, né, trazendo uma cura monstruosa para tantas pessoas do estado do Rio de Janeiro, né? E oferecendo cursos, oferecendo consultas, né? Vocês lembram que em março eu dei uma meditação Stargate lá, né? Imagina.
Imagina, gente. Imagina. Chegou lá e foi ajudar também. Então eu sabia que era uma coisa mesmo que tinha a ver com a espiritualidade. Não foi uma coisa aleatória, né? Mas é isso. Então, meus amores, é isso. Estamos com 35 minutos de vídeo. Eu vou ler para vocês um pequeno texto para ilustrar isso que eu falei do contato com a criança interior, tá? Do livro do John Bradshaw. Eu não tô mais naquele texto do Max, eu tô lendo só um pequeno texto, tá? Ele diz assim, fala sobre dois autores, McKay e Fanning. McKay e Fanning, o hábito da percepção. McKay e Fanning descrevem McKay e Fanning descrevem um procedimento simples, chamado por eles de o hábito da percepção. Eles sugerem algumas perguntas que talvez você queira fazer a si mesmo, ao considerar as prováveis consequências a curto e longo prazos de qualquer decisão que você tome. Eu já vivi antes essa situação? São 4 perguntas. Que consequências negativas surgiram ou poderão surgir da decisão que eu pretendo tomar? Tendo em vista o que eu espero ganhar, vale a pena sofrer essas consequências? Conheço qualquer alternativa com consequências menos negativas? O principal ingrediente do hábito da percepção é assumir um compromisso consigo mesmo. Você se compromete a examinar as prováveis consequências de cada ato significativo que pratica. E é um hábito também que é muito legal para a gente estabelecer um vínculo com a nossa criança interior, né? Então a gente pode juntar essas perguntas, como você está se sentindo? Né? Essa decisão que eu vou tomar, você gosta dessa decisão? Eu quero ir passar o final de semana em Búzios com os meus amigos. O que você acha? Você gosta? Ah, eu gosto, eu quero ir para Búzios. Eu quero ficar 3 dias. O que você acha? Ah, 3 dias para mim vai ser fantástico. Eu quero ir com os meus amigos. O que você acha? Não, eu preferia que você fosse sozinha, dirigindo o carro. E ouvindo uma aula. Pronto. Aí a minha criança vai comigo nos meus empreendimentos. Esta é uma decisão de amar a si mesmo. É uma decisão de parar para pesar e avaliar as consequências das suas escolhas. Afinal de contas, suas escolhas são a trama da sua vida. Então, como seria se nós pudéssemos... Essa é a minha pergunta para vocês hoje. Como seria se nós pudéssemos consultar a nossa criança interior, que é o nosso corpo, que é também, de certa forma, a nossa energia feminina, dentro do nosso processo de tomada de decisão? Como seria? Você quer comer isso? Você quer vestir essa roupa? Pela minha criança interior, eu teria um guarda-roupa todo rosa, né? Essa semana, uma amiga minha veio aqui em casa na quinta-feira à noite e ela veio com uma roupa, gente. Ela veio com uma roupa. Ela estava linda, linda. Mas ela veio com uma roupa que, cara... Eu nem comentei isso com ela, mas aquela roupa foi a criança interior dela que escolheu. Ela estava com uma saia rodada, de um tecido fino que tinha, para as mulheres que gostam de moda, tá? Eu adoro moda. Eu não falo de moda aqui no canal, mas eu amo moda, tá? Amo. A minha mãe era costureira, vocês já sabem, né? Então, meu primeiro contato com uma vida profissional feminina foi através da minha avó, Amélia, mãe da minha mãe, uma super cozinheira, confeiteira, que eu já contei pra vocês, que era um escândalo, né? A comida que ela fazia era uma coisa assim escandalosa. E a minha mãe, que era costureira, né? Então eu já contei pra vocês também que eu fazia modelos modernos de roupas para as minhas bonecas, né? Que eu fazia as roupas para as minhas bonecas, né? Muito bem.
Então, depois eu esqueci esse meu passado sórdido, como diz um amigo meu, e fui me dedicar às artes da engenharia. E ela tava com uma saia de um tecido fino, tipo uma tela, e sobre essa tela eram bordados círculos, bolas assim, círculos de vários tamanhos, de um tecido que parecia um cetim, tá? Mas mais firme, como se fosse um cetim mais com uma textura de uma folha de papel, não tão maleável, né? E aí, esses círculos pregados todos na saia, aleatoriamente, círculos de diferentes tamanhos. Então, à medida em que ela andava, aqueles círculos se movimentavam, como se ela estivesse vestindo uma grande saia de mobile. Inclusive, quando o meu gato, o branquinho, o Aslan, quando o Aslan viu ela, eu falei, ó, cuidado que ele vai atacar essas bolas. E ela estava linda, né, com aquela saia, com aquelas bolas todas, né? Então, assim, imaginem vocês, meninas, perguntando para as meninas interiores de vocês. Então, o que vocês acham dessa saia, né? Eu semana que vem eu vou estar num evento de trabalho, né? Terça, quarta, quinta e sexta. E eu tenho que pensar aqui as roupas que eu vou usar, né? Que eu tenho que ir muito elegante, vou ter que estar muito bem vestida. Então, a minha criança interior já escolheu, de cara, ela já falou pra mim que ela quer 4 saias. Ela já escolheu 4 saias, né? E aí eu vou separar as blusas pra ver o que combina, né? Então, o que seria pra gente a gente levar a nossa criança interior para junto dos nossos processos de tomada de decisão? Todos eles, né? Então, afinal de contas, as escolhas são a trama da nossa vida, né? E muito bem. Gente, esse hábito, eu vou ampliar essa coisa aqui, essa fala dele, né? O hábito da percepção. Que nós possamos desenvolver o hábito do contato com a criança interior, né? Não dei a prática do dia hoje da oração, né? Então, a prática é bem parecida com isso que eu acabei de falar para vocês, né? Que estejas em minha mente, meu Pai, durante todo o dia. Então, você vai lembrar a sua criança que ela é a filha, né? Quando a gente lembra que Deus é o nosso Pai, a gente pode relaxar, né? Tá, então eu vou pedir ao Divino Espírito Santo, eu vou pedir a Deus para tomar conta desse assunto para mim. E aí eu vou pedir para Ele me mostrar qual é a minha parte, o que eu tenho que fazer, né? E eu vou pedir a Ele para fazer a parte dele, né? Muito bem. E aí peguei aqui um marcador de livro que tem um trecho do Salmo 37 e eu vou ler para vocês, tá? Põe a sua vida nas mãos do Deus eterno. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Salmo 37, Salmos de Davi. Vou ler de novo. Ponha a sua vida nas mãos do Deus eterno. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Ponha a sua vida nas mãos do Deus eterno. Confie nele e ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz e que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Salmo 37, caso você queira ler o salmo inteiro, tá? Então, gente, que saiamos dessa racionalização, né? E que desenvolvamos juntos aqui, nesses meses que nos restam, né? Nós já estamos aí na nossa lição 231, né? Então, faltam 4 meses para a gente terminar a nossa jornada de cura da criança interior, né? Que nós possamos, nesses meses que nos restam,
desenvolver um hábito para que esse hábito ele perdure em 2024, 2025 e até, enfim, pela eternidade, né? Não importa se a gente vai estar aqui no plano físico ou no plano espiritual. De nos comprometermos com o bem-estar da nossa criança interior, tá? Isso é muito importante, que é o hábito da percepção, que é o hábito de fazer essas perguntas, né? Do hábito da percepção, que são bem bacanas, bem boas também, né? Eu vou ler novamente para vocês. Eu já vivi antes essa situação, provavelmente a resposta vai ser sim, tá lá no meu passado alguma memória. Que consequências negativas surgiram ou poderão surgir da decisão que eu pretendo tomar? Tendo em vista o que eu espero ganhar, vale a pena eu sofrer essas consequências? Porque tudo na vida tem dois lados, né? O bom e o desafiador. Conheço qualquer alternativa com consequências menos negativas, né? E aí a gente pode perguntar para a criança, né? Quais são as consequências para você que são negativas dessa situação? Tem alguma outra forma de a gente conseguir o que a gente quer que seja menos penosa para você? Né? E aí a gente está lá em contato e não estaremos mais negligenciando emocionalmente a nossa criança. Passar por cima dos nossos sentimentos, o nome técnico disso é negligência e abandono emocional. Quando nós passamos por cima dos nossos sentimentos verdadeiros. O que eu estou sentindo em relação a isso agora? Né? Aí eu poderia racionalizar aqui. Não, imagina. É isso aí, todo mundo morre e tá tudo bem. E é a vida. E a situação de saúde dele era muito delicada e talvez tenha sido melhor realmente passar para o plano espiritual e a minha amiga vai superar, ela vai ficar bem, ela é muito jovem e ela vai encontrar um outro companheiro. Ó, racionalizei tudo. Racionalizei tudo. Quando a única coisa que a minha criança interior queria é o que eu já fiz, né? Que eu parasse 10 minutos, 15 minutos para escutá-la, me falando sobre a dor. De saber que não vai mais encontrar uma pessoa querida. E que ainda vai ter que lidar com a dor de ver uma das pessoas que ela ama, mais ama, né, de amigas, sentir a dor da perda, tá? Então não à toa isso tá vindo para nossa lição hoje, né? Talvez como um demonstrativo mais prático de como a gente faz esse processo de acolher a nossa criança interior, que é o oposto de abandonar emocionalmente, negligenciar emocionalmente. E aí, gente, acontece uma coisa muito legal. A gente para de ser abandonado e negligenciado pelas pessoas que a gente ama. A gente começa a construir um círculo de apoio, de relações, de parcerias, de amizades, de coleguismo no trabalho, com o seu terapeuta também. E essas pessoas te acolhem, essas pessoas estão presentes para você. Por quê? Porque você não se abandona mais, tá bom? Então, meus queridos, essa era a mensagem que eu tinha para o dia de hoje. Amanhã nós teremos live, vai ser live do livro texto. Acho que amanhã a gente vai para mais uma sessão do capítulo 2, tá? Então já tô avisando a vocês, muito provavelmente eu conseguirei começar a live às 7 horas da noite, tá bom? Vou fazer o post e botar bonitinho lá no Instagram, pertinho da hora da live, tá? Então é isso. Eu deixo vocês, meus queridos, minhas queridas, com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.